é a Rosângela. Muito bom dia, prazer ter você aqui. Bom dia, Roseli. Bom dia, ouvintes. Prazer é meu pelo convite, né? Novamente, agora numa data muito especial, né? E especial para mim também, pois eu tenho um trabalho muito focado na maternidade, né? E hoje eu trouxe então esse tema porque a gente está sofrendo tem uma mudança muito importante social, né, em relação à maternidade. Então aí a gente já vê a maternidade e a maternagem como coisas diferentes, né? Então a diferença entre a maternagem e a maternidade é que a maternidade é um processo biológico. Então todas as mulheres que engravidam e se tornam mães pelo processo biológico desempenham aí a maternidade. A maternagem, ela é fruto de um processo que a gente constrói com base nos vínculos afetivos que são estabelecidos aí entre mãe e filho e também pai e filho. Então aí é a paternagem, né? Pois numa semana, né, que antecede a das mães, e a televisão vai mostrando cenas e cenas de problemas com filhos na maternidade, troca de bebê, e aquela questão, depois de um ano, faz gerar essa nova vida, a gente tem uma vida inteira de cuidados, não é? Como dizia minha bisavó, ou minha avó, eu acho, depois que eu pari o sossego perdi, né? E é bem isso, porque esse processo da gestação é o começo, é o início de tudo, né? E aí é todo um processo de uma vida inteira. Então, você não devolve um filho para a fábrica, né? Você deu defeito, né? Você devolve, não dá para devolver, né? Tem jeito, com todas as suas diferenças, com todas as suas capacidades, às vezes com suas deficiências também, mas não tem como devolver, né? Tem que cuidar. E as dificuldades do próprio relacionamento, né? Da mãe com o filho, né? Porque isso existe. Então, assim, esse é o único papel, quer dizer, não é o único, mas o da mãe, né? A gente como mãe e como pai, você não pode ser destituído desse papel. Então, quando eu brinco que não dá para devolver para a fábrica, é nesse sentido. E os pais também a gente não pode negar, né? Então, a gente tem uma relação conjugal que a gente pode aí mudar, você pode, enfim, né? Agora, trocar de pai e de mãe não dá, e trocar de filhos também não dá. Não é possível. Então, o que acontece? Você tem, como eu disse a outra vez que eu vim aqui, né, o mês passado, a gente tem que se haver com essa relação e com tudo que existe nela, né? Mas o que tem de mais importante aí é que a gente tem na maternidade, você tocou muito bem nisso, a maternidade é um papel que a gente exerce até, ou a maternagem, melhor dizendo, até quando a gente não é a mãe biológica de alguém, né? Então a gente sai cuidando, cuida da mãe, cuida dos alunos, cuida da amiga, cuida do marido, cuida dos animais, então a gente vai maternando. Lembra? É a construção desses vínculos afetivos. Isso a alma feminina, ela tem essa predisposição, né? Mas isso, quando a gente exerce isso com os filhos, esse é um papel, talvez o principal. Para algumas mães, o principal. Para algumas mulheres, né? O principal. Para outras, nem tanto. Mas quando a gente se torna mãe, esse é um papel que fica o tempo inteiro exigindo da gente uma reflexão, um cuidado, né? É aquela história, né? Às vezes você fica feliz, exaltando, né, com o sucesso do seu filho, e às vezes você fica se perguntando onde foi que eu errei, não é? Quando acontece qualquer problema, onde foi que eu errei? Eu fiz tudo direitinho, eu dei amor, dei carinho, onde foi que eu errei? Não é isso? Pois é, né, Roseli? A gente tem, né, na maternidade um exercício de autodesenvolvimento muito grande, né? Então, a mulher que tem a oportunidade de ser mãe, ela é feito a ela um convite de crescimento. Então, ela fica o tempo inteiro refletindo sobre e se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito outra escolha? Ou onde foi que eu errei, né? E, na verdade, isso acontece porque a gente sente que é a matriz.
Então tem a matrona, né? E somos a matriz também, né? Com certeza. Da onde tudo parte. Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso, porque senão a gente fica mais sobrecarregada ainda nesse papel. Porque a gente tem um limite essa situação. A gente precisa saber que nós somos, sim, a matriz, mas tem um tempo em que a gente deixa os filhos partirem, né? Como eu digo. Então, é o savou. E aí, como a gente falou o mês passado, as escolhas que eles fazem têm a ver com eles. Com né? certeza. Às vezes eles fazem a escolha certa, às vezes nem tão certa. Por isso que maternidade realmente é um dom, né? É um instinto que nós mulheres temos. É isso. Pois é, essa é uma questão assim, cientificamente questionável, né? Tem algumas pesquisas que mostram essa questão do instinto materno, do amor materno, né? Então, é verdade que algumas mulheres têm um dom maior para a maternidade, né? É uma característica. Assim como você faz bolo bem ou faz salgado bem, desculpe, é uma forma de, mais exemplificar. Mas é só para dizer que a gente precisa acolher nas mulheres a diferença. Porque mãe, sim, existe um padrão, né? O que é ser mãe? Isso. Tem que gerar, tem que dar à luz, tem que cuidar. Agora, cada uma é uma, né? Cada uma tem seu jeito, cada uma tem sua maneira. Não somos iguais, não tem jeito, né? Então, e essa coisa do dom, assim, não quer dizer que você, por ser mulher e por estar gerando e por ter parido, que você vai desenvolver e desempenhar tranquilamente esse novo papel na sua vida, ou mais um papel na sua vida, né? Então, isso para a gente entender que existe uma predisposição, inclusive biológica, quando a gente pare, quando a gente parteja. Então, tem um hormônio que se chama ocitocina, que é o hormônio do amor, como o Dr. Michel Audin chamou, que é um pesquisador francês. E quando a gente está no final da gestação, e especialmente no parto e pós-parto, tem uma liberação desse hormônio no organismo materno que a predispõe para essa ligação afetiva. Mais uma vez, a natureza é maravilhosamente perfeita, né? Com certeza. Agora, isso não quer dizer que... Então, esse hormônio é um facilitador nesse processo, mas não quer dizer que essa mulher, ou algumas mulheres, deixem de ter as suas dificuldades. Então, tem mulheres que têm isso, a maternagem mais fácil, mais possível, mais próxima, e outras nem tanto. E isso pode ser assim. Tem dificuldade mesmo, né? E precisa, às vezes, de acompanhamento até, não é? Às vezes precisa de uma ajuda específica. Com certeza. Agora, Rosângela, quando a gente fala na questão do amor materno, há uma prontidão para amar o filho assim que ele nasce? Então, é bem nessa linha que a gente estava falando, né? Quando a gente tem os nossos filhos, a gente tem sentimentos que são muito ambivalentes. Então, ora a gente está feliz, ora a gente está triste. Ora a gente está realizada com o nascimento desse filho, ora não. Ora a gente olha para aquilo e diz, meu Deus, o que eu vou fazer com este pacotinho agora? Totalmente dependente de mim, totalmente... a questão da sobrevivência dele depende do meu cuidado, né? E às vezes a mulher pensa, e do meu amor também, né? Então, essa é uma questão que envolve, além desse outro lado que a gente estava conversando até agora, tem um processo que eu quero chamar a atenção aqui, que é um processo de aprendizagem, né? Então, tem uma prontidão física, tem uma facilidade? Sim. Mas as mulheres precisam acolher, porque tem muita culpa, né, Roseli? Então, as mulheres precisam ter um pouco de autocontinência, ou seja, elas precisam aprender a conter os próprios sentimentos quando as coisas especialmente não vão tão bem, né? Ou não vão como culturalmente é o esperado, porque esse é um processo que vai acabar também, né?
tem um tempo para acabar isso, em linhas gerais. Quando não, então é hora de recorrer a uma ajuda. Mas, de verdade, tem algo que é difícil de lidar nesse momento. Né? Então, assim, há uma felicidade, mas às vezes há uma tristeza. Pois é, e você falou aí nessa questão da ajuda que é necessária. Na última vez que você veio, eu questionei isso, que é a questão da depressão pós-parto, né? Uhum. Que muitas mulheres são acometidas. E aí é um problema, né? Porque você tem o filho, que é um momento de alegria, ao invés de você ficar alegre, você entra no buraco. Uhum. E aí, se não tiver ajuda, não sai dele não, né? Uhum. A gente sabe que, por conta de todo esse contexto, 80%, 90% das mulheres têm o que a gente chama de baby blues, né, que é aquela tristeza materna. Né? Então você estava com o bebê no seu ventre, ele nasce, você se sente um pouco esvaziada, né? Um pouco roubada daquele ser que estava dentro de você, né? Ainda que você tenha todos os conflitos em relação a isso. Né? Então é um momento de muita dificuldade, porque a mudança é muito grande. A depressão pode chegar em torno de 10% a 15% das mulheres. Né? A depressão pós-parto, que é um quadro mais grave, que é um quadro que às vezes a gente não consegue, quem está do lado, às vezes não consegue discriminar. Então, o que é essa tristeza que normalmente a maioria, né, a grande maioria das mulheres sentem, que é um pouco de angústia, uma tristezazinha, um mal-estar, mas ela dá conta, ela cuida, daqui a pouco ela fica bem de novo, daqui a pouco ela fica tristinha de novo, mas isso vai passar. É coisa de 10, 15 dias, isso já vai, né? Ela vai lidando e isso já vai sendo processado, elaborado. A depressão não. A depressão, ela vem num crescente, ela vai mostrando sintomas cada vez mais importantes. Então, tem as alterações todas, a gente tem que olhar para as alterações. Alteração de sono, de alimentação, de humor. É lógico que fica difícil, às vezes, da gente diagnosticar isso, especialmente para quem está perto, porque como é uma fase de muita mudança, a mãe não dorme direito mesmo, não come direito mesmo. É terrível, né? Mas assim, alguém que está perto dessa mãe precisa chegar perto e tentar ajudá-la, né? Como é que você está se sentindo? Tá tudo bem? Você está com uma dificuldade que está um pouco além daquilo que você estava imaginando? Enfim, alguém que possa ajudar essa mãe a elaborar isso tudo, né? E se a gente vê que as coisas... E é esse o trabalho que eu faço lá na Dr. Kids, que é um trabalho assim, muito específico, né? É um olhar especialista mesmo. Então a gente tenta ajudar as mães que estão nesse momento. Né? Para essa incidência de depressão pós-parto, estatisticamente é grande esse número? Então, 10% a 15% não é um número tão pequeno, né? Se a gente considerar que esse é um momento muito propício, então a gente pode dizer que essa depressão não é algo que tenha surgido assim instantaneamente. São pessoas que têm uma propensão, que têm uma característica para depressão, e por ocasião do parto, isso fica mais fácil de aparecer, né? Então, por isso, esse número, e acho que especialmente nos dias de hoje, né, onde a mulher já fica preocupada quando ela vai voltar a trabalhar, que ela precisa voltar a trabalhar. Com quem vai ficar o bebê. Com quem vai ficar o bebê. Vai ser, né? Quer dizer, a hora que a mãe está lidando com todo esse processo de vinculação afetiva, que a gente estava dizendo, que é também uma aprendizagem, é um caminho de descobertas, né? Ninguém nasce pronto para ser mãe e para amar o filho instantaneamente. Eu digo que há um enamoramento, você vai se namorando do filho. A hora que esse processo já está mais tranquilo, ela precisa voltar a trabalhar. Pois é, e aí, né, tem o papel da família, né? As questões familiares que envolvem também a maternidade. Isso tudo que você falou, né? Tem que trabalhar, onde que vai deixar esse bebê, quer dizer, é um problema que vai, é da mãe, mas envolve todos os membros da família. E aí esse acolhimento da família, eu me lembro que eu tenho 2 filhos, e quando eu tive que voltar a trabalhar,
eu enfrentei esse problema, e agora? Mas aí a minha santa mãe abriu suas portas, falou, pode trazer aqui que eu vou cuidar. E ela cuidou dos dois, né, até o momento deles começarem a vida escolar, daí facilitou um pouquinho, mas aquele cuidado, trocar fralda, alimentação na hora certa, daquelas coisas que a mãe faz com carinho, né, no caso a avó, um carinho redobrado. Mas nem todo mundo tem essa sorte, né? Pois é, e aí, você tocando nessa questão das avós, né, que são tão queridas, tão preciosas, né, e especialmente quando elas nos ajudam, então, como mães, né, então, alguém que chega e diz assim, olha, eu vou te ajudar, nossa, isso traz um alívio, né, imenso. Mas a gente precisa cuidar, né, Roseli, para que essa questão não seja vista, essa disponibilidade das avós, não seja vista como uma, talvez, inversão até de papéis. Uma obrigação, né? Então, assim, você tem realmente uma necessidade, né? As mulheres hoje têm dificuldades na criação dos filhos, essa coisa prática, logística, eu digo, né? E as avós são muito bem-vindas. O que a gente não pode é atribuir a elas o papel que nos cabe. Então, existe uma ajuda na troca da fralda, no banho, na alimentação, no cuidado com alguma outra coisa, mas nós não podemos perder de vista que a maternagem é nossa. As avós fazem um pouco dessa função materna. E que bom, mas elas são avós, né? Elas açucaram esse vínculo. A gente tem esse papel da educação. Então, a mãe é aquela que tutela, como eu gosto sempre de dizer, né? Então, a gente tem que educar, dar o limite. Aquela que dita as regras. Né? Então, assim, você não pode chegar para a avó e dizer assim, puxa, mas você não ensinou isso para ele? Você, né? Esse papel, ainda que a avó possa fazer isso ali no momento, no calor do acontecimento, mas quando você atribui isso à avó, então isso já é sinal de que você está passando adiante uma coisa que é sua, é um papel que é seu. Então a ajuda é bem-vinda, mas o papel é nosso. Com certeza. Na semana que antecede o Dia das Mães, é importante que a gente fale sobre isso, para que as pessoas que estão em casa, se é mãe, se vai ser ainda, se é avó, se é tia, também participar um pouquinho desse momento e sentir a importância da maternidade e dos limites que cada um tem, não é? Né? Nesse processo todo. Mas a quem cabe a responsabilidade é quem gerou ali, não é? Porque senão fica, assim, a gente talvez, hoje em dia, por conta de todas essas questões que a gente conversou, né, Roseli, a gente tem uma tendência a ter um alívio muito grande. Ai, que bom, alguém me ajuda. Então, às vezes a gente faz isso com a escola. A gente exige da escola que a escola faça um papel que é nosso. E agora eu estou incluindo os pais também, não só as mães, né? Então a gente precisa cuidar para que essas coisas não se confundam. Então a escola tem o papel dela, a avó tem o papel dela, e o pai e a mãe, cada um o seu papel, né? Então, que bom a gente poder contar com essa rede de apoio que é a escola, a avó, a babá, a vizinha, enfim. Mas a gente não pode atribuir essa maternagem a ninguém. E acho que essa é uma questão familiar, hoje, por conta de uma inversão de papéis que acontece, às vezes a gente não tem visto, né, os homens ficando mais em casa e as mulheres saindo mais de casa, né? Tem alguns homens que fazem isso com tranquilidade e as suas mulheres também, mas isso não é tão comum, né? Então, quando tem uma inversão de papel, e isso não é confortável, porque quando é confortável, tudo bem, né? Agora, quando não isso chega, especialmente nos filhos, como, às vezes, um problema. Vou chamar de problema aqui, né? Então, às vezes, os filhos têm lá sintomas e comportamentos que espelham essa inversão. Então, uma vez há alguns anos atrás, eu tive um paciente adolescente que tinha aí um problema com a questão das drogas e
e a gente eu fiz um trabalho familiar, né? Eu fiz um trabalho sistêmico, porque eu trabalho com famílias também. E aí a gente foi vendo que tinha uma inversão de papéis mesmo, né? Então essa mãe não participava da vida dos filhos, e era o pai quem os colocava na cama à noite, que levava na escola, que ia nas reuniões de pais, e que fazia o bolo, e que, sabe? E essa mãe era a provedora, mas não era só a provedora financeira, porque o pai também era. Mas era aquela pessoa que queria buscar o mundo lá fora, só não queria ficar muito dentro de casa. Então, na medida em que a gente foi fazendo essa retomada nos papéis, esse adolescente foi conseguindo se haver com essa questão das drogas, que você sabe é muito difícil. Complicado, né? Mas assim, a gente percebia que tinha uma questão bem fundamentada na inversão dos papéis familiares. Então, todas essas escolhas que nós mulheres temos feito, elas têm espelhado na família de uma forma muito, muito, muito importante. Por isso que a gente tem que olhar sempre, cuidar para que esta ação seja positiva e não que traga problemas para todos nós. E daí é importante o papel da psicologia da maternidade, né? Aquilo que pode deixar ele sair, coitadinho. É o Lourenço que está aqui acompanhando a nossa entrevista, mas ele é tão pequeno, já enjoou aqui, né? Pois é, você vê, eu tinha, né, hoje especialmente, e com esse tema e próximo dessa data, eu trouxe o Lourenço, que tem 4 anos, meu filho, e está aqui conhecendo o estúdio. E ele está querendo sair do estúdio. Coitado, estão falando demais já. Tá vendo? Eu exerço a minha maternidade também. Com certeza, né? Agora, Rosângela, quando a gente fala em psicologia de maternidade, como é que você define isso? Então, essa é uma especialidade, né? Que eu preciso, então, aproveitar o seu espaço aqui para dizer que a gente tem hoje à disposição da gente uma especialidade que cuida da maternidade, né? Essa é a minha especialidade e como não é muito conhecido, eu estou sempre aproveitando o espaço para falar para as pessoas que isso existe, né? Então, quando você tem a dor de dente, você vai ao dentista. Quando você tem um problema no pé, você vai ao ortopedista. Então, quando a gente tem uma questão aí envolvendo a maternidade, seja desde a gestação ou mesmo depois, a gente pode recorrer a um recurso que tem como característica principal a prevenção. Com certeza, e isso é sempre importante em todos os momentos da nossa vida. E aproveitando, né, esse momento da Rosângela aqui, a Rosângela que é psicóloga, Rosângela Monteiro Prado, ela atua lá na Dr. Kids e ela é psicóloga perinatal e terapeuta sistêmica familiar. E ela lá vai ter um ciclo de palestras, aliás, 3º ciclo já de palestras, saúde da família. Como é que vai ser isso, Rosângela? Então, esse é o nosso 3º evento, né? O ano passado nós fizemos também por ocasião do mês das mães e depois em outubro, né, o mês das crianças. Esse ano a proposta é que seja feito esse encontro o período inteiro do sábado, então dia 22 de maio. Nós vamos ter ali, então, vários profissionais que estão aí envolvidos nesse processo, nesse trabalho de saúde da família. Cada um vai ter, então, o seu tema. Momento, né? E as pessoas podem prestigiar a gente lá. É inteiramente gratuito, tá? Nós podemos participar. Tem aí um período da manhã, das 9 ao meio-dia, e depois das 14 às 17 horas. A gente para um coffee no meio desses períodos, né? Tanto manhã como tarde. E tem um intervalo para o almoço, então, da meio-dia às 2, onde as pessoas podem, então, voltar para suas casas, enfim. Nós vamos disponibilizar aí, tem o site da Dr. Kids, né? Para vocês terem mais informações sobre o trabalho da clínica e dos profissionais que ali estão. E também podem ligar para saber e fazer inscrição, Roseli, porque a gente tem um número limitado, porque nós temos um espaço, né, limitado, e então as pessoas já estão se inscrevendo, né?
Então, quem tiver interesse, então vão ter ali psicólogos, médico pediatra, médico obstetra, e esse ano a doutora Mariana convidou profissionais de outras, que fazem trabalhos em outros lugares, né? Então vai ser um dia bem, bem agradável. Aliás, né, pelos temas que eu estou vendo aqui, olha, a importância do acompanhamento médico da criança e do adolescente, transtornos alimentares, saúde da mulher, limites versus culpa, a importância da estimulação aquática na vida dos bebês, como é que fala isso aqui? TDAH, é isso? É o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Também daí nós vamos ter doenças respiratórias mais comuns no inverno, a importância da fisioterapia nas doenças respiratórias e o relacionamento conjugal masculino e feminino no convívio familiar. Enfim, olha quantos temas. Se você não puder participar de toda essa programação, pode escolher aquele que você quer, de meia hora ou menos até, já tem um outro profissional já fazendo a sua atuação. O Dr. Kids fica ali na Avenida 11 de Agosto, 1118, na Vila Imbaré, e as inscrições você pode fazer através do telefone 3929-5555. As vagas são limitadas. E aí, qual é o site que as pessoas podem ter mais informações? É o www.drkids.com.br. Legal, essa é a Rosângela Monteiro Prado, ela que é psicóloga, ela que também é psicóloga perinatal e terapeuta sistêmica familiar. E a Rosângela vai voltar aqui, porque o assunto é muito legal e a gente pode ir trocando. Eu queria só aproveitar um momentinho, pega aquele microfone ali, põe dá para o Lourenço um pouquinho, que eu quero conversar com ele um pouco. Bom dia, Lourenço. Tudo bem com você? Perdeu a língua? Hein? Fala bom dia, filha. Bom dia. Tudo bem? Já enjoou de ficar aqui dentro? Não? Não. Não cansou? Não. Conta um pouquinho pra mim. Olha, nós estamos próximo ao Dia das Mães, né? E Dia das Mães tem que comprar presente da mãe. Essa mãe aqui já vai ganhar um presente? Vai? Sim. Você que preparou? É? É um presente bonito? É. É? Você preparou na escola? É. E aí, não vão perguntar o que é, porque é segredo, né? Que escola que você estuda? Nova escola. Na nova escola? E é legal lá? Sim. O que você faz de bem legal lá? Brinco. Sobe na árvore? Não? Não pode subir. Não pode subir na árvore? Ah, que pena, hein? Tem tanta árvore lá, né? Tem que ser só gente grande. Só gente grande? E quem é a tia que cuida de você lá? Como ela chama? Thaís e Simone. Thaís e Simone, elas são boazinhas? Tem muitos amigos na escola? Sim. Tem? Tem? Quais são os amigos que você gosta mais? Os outros. Os outros? Mas não tem nome? Hã? Como é o nome deles? Não sabe? Não? E agora, o que tem de tão legal lá naquela escola que você gosta tanto de lá? É parque. Parque? O que mais? Você Biblioteca. joga bola lá? Não? Às vezes, né? Às vezes joga, né? E aquela quadra que tem na Bonita está em obras agora? O que estão fazendo lá? Estão construindo uma nova, porque tá começando a ficar tudo novo na nova escola. Tudo novo na nova escola? Aquela escola é sempre uma nova escola, né? Sempre coisa nova. E aí é tudo de bom, né? Ah, muito bem. E aí, o que você gostaria de falar para essa mãe aqui? Já que é o Dia das Mães, o que você gostaria de falar para essa mãe? Pelo menos faltar uma coisa para falar. Então, diga. Pelo menos dá 10 presentes para ela. 10 presentes para ela? Ai, que legal, hein? Olha, Lourenço. Já vão me fazer chorar? Não? Oi? Sim. 100 presentes? Acho que eu tô bem na fita. Ó, você viu? Esse é o grande presente, né? É verdade. E eu tenho o Júlio também, que tem 14 anos. Mais um irmão? Tenho 2 homens na minha vida. Ai, que bom. 3, então. Só ela de mulher. Ah, só ela. Puxa vida, então tem que cuidar dela como uma rainha, hein? Né? Então tá bom. Olha, um beijo grande pra você. Obrigado por você estar aqui com a gente hoje, viu? Sim. Até a próxima.
Muito obrigada. Obrigada, Roseli. Até uma próxima, né, que nós já vamos agendar, porque eu acho que é um momento legal nessa troca de conhecimentos que você, enquanto psicóloga, pode passar para o nosso ouvinte. Obrigada, Roseli. Eu queria desejar a você um feliz Dia das Mães. Obrigada, igualmente. Queria desejar a todas as ouvintes também que a gente possa retomar um pouco essa maternagem, né, na vida da gente, como um processo de aprendizagem de amor mesmo, né? Então que a gente tenha aí um bom domingo todos, né? Todas nós, junto dos seus filhos, da sua família. Muito obrigada, até a próxima. Legal, até a próxima. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar da Casa da Criança e do Adolescente. Então, não sai daí não, já vem já a próxima entrevista. Vai ligando, hein? Presentes para você no Dia das Mães, aí sexta-feira, amanhã, eu já vou sortear. Tem uma porção de coisas já e eu quero que você ligue para cá pra gente saber onde é que a rádio tá chegando, que bairro que você mora. Liga aí, 3871-1523.